Olá, sou Norman Adras. Vocês estão assistindo à oitava sessão de Marx a partir de Marx, no qual a proposta é de ler Marx a partir do que ele efetivamente escreveu. Então, evidentemente, o objetivo também é diminuir o grau de interpretação dos textos para ver como se articula o mapeamento do sistema do capital, do seu modo de produção, do seu modo de circulação, e chegar a afastar os filtros que apresentei na primeira sessão, que impedem até a aproximação da obra e os diferentes esclarecimentos trazidos a compreender no sistema econômico no qual uma grande parte do mundo se encontra, embora não todos. Então, minha abordagem é exatamente que é delimitar os parâmetros dentro dos quais essa teoria se aplica e por que outras dimensões, não, outras economias atualmente existentes não são considerados ou não podem ser reduzidos ao modelo fornecido por Marx nesse livro, que, novamente, enfatizo, é um modelo do capitalismo, não, em seu processo efetivo, embora as categorias que são escolhidos especificamente por Marx serão cada vez mais negligenciados com o surgimento da escola, digamos, convencional da teorização da economia, chamado neoclássico, não? E a escola eh, de demanda efetiva, não? Digamos, a escola iniciado e organizado por John Maynard Keynes, que frequentemente pelos neoliberais que adaptam e instrumentalizam as teorias convencionais, consideram como sendo um dos seus primeiros rivais no campo da concorrência entre diferentes teorias. Isso, como veremos nas discussões associadas à apresentação, evidentemente é muito menos patente que a diferença entre as implicações que poderiam ser deduzidos e feridos do modelo marxiano para se formar uma teoria econômica verdadeiramente socialista, né? Que existe parcialmente, em diferentes níveis, em diferentes países, mas não numa forma completa. É importante que isso seja explicitado nessa altura, porque estamos interessados, novamente, isso caracteriza nosso engajamento, nossa orientação teórica, de modo geral, que estamos interessados a examinar a formação de uma teoria coerente, não? Que encontra suas referências no campo efetivo, mas ao mesmo tempo reconhece que, tal como apresentado no campo efetivo, todos os ingredientes para entender como funciona o sistema não são à disposição de todos. Então, decisões filosóficas, epistemológicas, políticas estão envolvidos na própria articulação da teoria, né? Que nos ajuda, evidentemente, a entender o processo. Sem essa teorização, é impossível sair dos interesses particulares que são já o apresentam uma experiência extremamente rica, dado aos diferentes atores que se encontram na produção econômica, porém falta uma perspectiva mais global.
É isso que estamos procurando ao examinar o livro de Marx, novamente, afastando nós dos filtros que impedem até uma aproximação do livro por desfigurar ou até destoar do conteúdo do livro. Agora, antes de iniciar uma breve revisão que é uma extensão dessas palavras introdutórias à nossa sessão hoje, quero pelo menos marcar essa data, 14 de junho de 2025. Ontem, o exército do Estado de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, atacou o Teherã e houve uma retaliação contra Israel, principalmente visando Tel Aviv, pelo exército iraniano. Então, essencialmente, estamos na beira de uma terceira guerra mundial, se não entramos ainda nesse período. Nós sabemos que, bom, a questão mesmo da origem do início da Segunda Guerra Mundial é muito mais estabilizado na mente dos ocidentais que deveria ser, porque antes da invasão pela Alemanha nazista da Polônia, houve ações, invasões e vitórias já no lado oriental da União Soviética contra a invasão pelo Japão. O Japão, como sabemos, é um dos atores principais, até mais importante por certa vez, que a Alemanha nazista, pelo menos nos anos iniciais da guerra, por ter também forçado a Alemanha nazista, forçado Hitler a declarar a guerra contra os Estados Unidos depois do ataque de Pearl Harbor. Isso é assunto para outro dia, para outro momento, geoeconomia por teses, em algumas semanas, sem dúvida. Mas houve um Pearl Harbor vivenciado, lamentavelmente, pelo Irã. Mas, aparentemente, conforme os analistas mais sabidos, o Irã retomou controle de seus prejuízos e se reorganizou. Então, a situação, pelo menos de maneira mais abstrata, sem querer entrar em detalhes agora, nesse programa, é assim. Segundo ponto, independentemente desse dramático evento nessa semana, ouvimos quatro ações ocorridos dentro de sistemas de democracia liberal que representam posturas contra-revolucionárias no que diz respeito, ou que passa, digamos assim, pela, pela bloqueio das tentativas em quatro estados distintos: Brasil, França, Estados Unidos e Canadá, né, a reformar o sistema tributário com possível benefício à população trabalhadora. Né. Primeiro, o Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi convidado pela Comissão Parlamentar da Economia a se explicar sobre a proposta de reforma tributária.
E foi atacado, mas foi atacado já na comissão. Ele retaliou com justa causa, se defendendo e explicando o que é a função da tributação por um Estado e por um Estado soberano e autônomo que deseja dar os meios a um desenvolvimento mais expressivo da sua potência industrial. E, subsequentemente, então, ele foi atacado pela grande mídia hereditária da oligarquia. Né? Seguindo esta interação, houve um desprezível acto de teatro político por dois partidos cujos nomes já são uma perversão ah, de suas orientações, ou seja, União Brasil e o Partido Progressista, né, que se reuniram para afirmar, e só necessita alguns minutos para identificar o rosto daqueles que estão presentes aí, e o papel que exerciam durante a pandemia no Brasil, sob o governo de Jair Bolsonaro, agora respondendo ao Supremo por seu envolvimento alegado no golpe de Estado, planejado para ocorrer no final de 2022, início de 2023. Esse acto de teatro político alertou o governo contra qualquer tentativa de reforma tributária. Para eles, né, não é reforma tributária, é a palavra que eles usam e que a mídia adora. É aumentar os impostos. Aumentar os impostos. Como se aumentar os impostos em si representava ah, algo de forma efetiva sobre retorno. Por exemplo, para nossos amigos de Brasil Paralelo, que costumam assistir a meu programa, os bots deles, então, o aumento de impostos é de alto valor para a população quando se converte numa diminuição dos custos. Então, isso é uma possibilidade, particularmente quando se considera que um governo responsável socialmente e nacionalmente, querendo formar mais engenheiros, particularmente, para proporcionar um avanço na sofisticação da produção industrial e buscando fomentar também, estimular inovações que provêm, como podemos ver nos Estados Unidos, não a partir do setor privado, mas a partir do setor que recebe o investimento direto do Estado, que seja do Departamento de Indústria, do Departamento de Pesquisa Científica, do Departamento de Defesa. Ah, ah, Então, quando existe esse investimento que esses mesmos pessoais da União Brasil e progressistas só descreveram como gastos do executivo, pelo menos eles tiveram a abertura de espírito e a compreensão que significa a tributação, a apontar a judiciário como sendo um lugar necessário a reduzir gastos. O judiciário é outra coisa. Poderiam ter levantado também, apontar os privilégios que os parlamentares federais recebem, como compondo gastos que deveriam ser diminuídos. Mas não, eles apontaram apenas a responsabilidade do governo executivo e
convenientemente não mencionaram que 2/3 desses gastos são juros que o executivo, por validação do orçamento federal anual, são forçados a pagar para cobrar ó, reembolso da dívida pública junto com as agências financeiras privadas. Vocês já ouviram falar do Banco BTG Pactual, sem dúvida, muitas publicidades rolando no YouTube. Eles ó, ah, criaram um prédio perto ou dentro do campus de Harvard, ah, colocando realmente em alto valor seus compromissos de responsabilidade cooperativa e social, né? Bah, são um dos principais não, recipientes do pagamento sobre a dívida que o Estado, que constrange o Estado brasileiro e na forma do executivo eleito pelo povo a investir nos setores estratégicos como saúde e como educação. Então, isso aconteceu no Brasil, aconteceu também na França. Houve tentativa e até um voto bem sucedido no nível da Assembleia Nacional a impor um tributo, um imposto sobre as grandes fortunas. Foi completamente rejeitado pelo Senado. Quem é o Senado na França? Quem representa o povo é a Assembleia Nacional, certo? Também nos Estados Unidos está rolando um grande projeto de lei atualmente que vai cortar impostos sobre os ultra ricos nos Estados Unidos. Também está sendo discutido, não? Com pleno apoio aí no partido, pelo Partido Republicano. E no Canadá, um surpreendente, não tão surpreendente, quando entendemos que o atual primeiro-ministro do Canadá foi colocado como líder do Partido Liberal pela oligarquia britânico-canadense financeiro, né? O surpreendente anúncio de aumento do orçamento e de despesas de defesa, né? Porque, obviamente, o Canadá, como se sente extremamente vulnerável nesse novo cenário, né, de ameaças ah, internacionais, quando claramente, explicitamente, a única ameaça à soberania do Canadá veio pela vizinho do Sul. Pronto, fecho a parêntese, mas são informações econômicas muito importantes para configurar também como estamos trabalhando aqui. Retomo, então, o objetivo, né, e a metodologia, né? Ou seja, bom, no primeiro momento quero simplesmente dizer que se vocês desejam entender o capital, não procuram caminhos ou chaves de compreensão a partir da obra de Theodor Adorno. Eu diria também, não procuram a partir de qualquer um dos autores ligados à Neue Lektur, Neue Marx Lektur, não? Porque, francamente, Adorno, o que Adorno fez com Marx, mereceria um estudo de um caso psicológico, né? Como temos visto até agora, só analisando o capítulo 1, Marx é um autor que usa de instrumentos da
filosofia alemã. Isso tem que entender e assumir quando se busca uma teoria econômica no livro. Mas, particularmente nesse livro, temos que ficar sensíveis à presença dos grandes instrumentos, descobrimentos e descobertos e desenvolvidos pela filosofia alemã. Estou falando especificamente de Kant e de Hegel aqui. Mas, além disso, quando prosseguimos, como veremos nos capítulos 2, 3 e 4, encontramos uma apresentação que não poderia ser mais claro. Não poderia ser mais claro. Agora, se você desenvolveu o mau hábito de imediatamente criticar um autor a partir de cada frase ou cada parágrafo encontrado, obviamente não chegaremos a lugar algum. Não? Tem que ler, tem que organizar, tem que mapear, não? Tem que aceitar esse processo que é a construção de uma ciência econômica por meio da crítica da economia política, ou seja, das teorias de economia política vigentes, que inexistia no seu tempo. Então, é a criação de uma nova teoria que possa dar conta a essa especificidade que se encontra na organização econômica que vai crescendo com o crescimento político da classe burguesa. Então, é disso que se trata nesse livro. Para encontrar versões reduzidas que respondem aos desenvolvimentos subsequentes. Então, bom, tem muitos desses livros que, aliás, são extremamente pertinentes por se focar em territórios e configurações históricas específicas que podem ser consultados. Mas aqui estamos analisando e seguindo a articulação de uma teoria. É por isso que o Estado não está presente nesse primeiro volume. Estamos olhando uma relação econômica sem a atuação de uma configuração entre de controle e de impacto e de influência constituído por um judiciário, um executivo e um legislativo. Por quê? Porque, bom, na época de Marx, e por isso o contexto histórico também é tão importante, na época de Marx, na Alemanha, pelo menos, e nem na França, sob o governo de Napoleão III, né, na década dos anos 50 e 60, existia esta separação dos poderes e uma democracia baseada sobre sufrágio universal. Isso pode ser a razão histórica pela qual não encontramos o Estado, mas a razão metodológica que responde a uma situação política, mas pode ser confirmado dentro de uma coerência de decisões conceituais tomadas a articular o mapeamento, é que o Estado não é um agente neutro. O Estado representa o poder hegemônico. Então, seja isto na forma de uma democracia parlamentar, conforme a legislação em torno do financiamento político, ó, que seja mais restritiva ou menos restritiva, esse Estado vai representar apenas os interesses, ó, da classe oligárquica, que nem é necessariamente capitalista no sentido em que Marx está analisando. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa
em termos da necessidade de entender o que está acontecendo historicamente enquanto Marx está escrevendo esses textos, ah, ele é cidadão da Prússia, né? Exilado, então banido, na verdade, da Europa, exilado na Inglaterra, né? Está sempre escrevendo em prol da Alemanha. O que está acontecendo na Alemanha nesta época da década dos anos 50, 60 do século XIX? É o projeto bismarckiano. O projeto bismarckiano de refundar, né, uma confederação germânica sob controle, da Prússia, né, e simbolizado pelo poder político da família Hohenzollern, né, que vão fornecer, aliás, o primeiro imperador. Mas o segundo imperador, não, na verdade, o terceiro imperador, não, o segundo não viveu muito tempo, então o segundo, terceiro imperador, Wilhelm II, vai retirar o Bismarck, não, da sua influência política para novamente agregar o poder político em torno da corte. Não? E será esse imperador que levará a Alemanha a um dos seus períodos mais prósperos, industrialmente falando, mas isso lá, em grande parte, colocado em ação por Bismarck, e levará também a Alemanha à Primeira Guerra Mundial. O que Bismarck, por que Bismarck deve ser considerado quando analisamos a obra de Marx? Bismarck e também a crise econômica, digamos, o pânico, não, de 1873. Né? O pânico de 1873 costuma ser identificado como tendo duas causas. A primeira causa é a quebra de um dos mais importantes bancos de investimento nos Estados Unidos, o Jay Cook and Company, que era o maior financiador da expansão da rede ferroviária formado nos Estados Unidos depois do fim da Guerra Civil. Então, se formou uma bolha de investimento e a quebra desse banco, por várias razões de comércio internacional e também de tarifas, fez com que houve um efeito de bola de neve, de quebras de várias empresas e de inadimplência pelas companhias que estavam desenvolvendo essa rede ferroviária com a promessa de encaminhar mais rapidamente a produção ocorrendo nesses novos territórios adquiridos por Washington, D.C., desde sua invasão do México e da sua apropriação violenta, da sua conquista de quatro territórios, né, contando a anexação de Coahuila e Texas, o futuro estado de Texas. Mas tem também o caso da decisão de reduzir o número de moedas circulando nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos vão decidir unilateralmente de terminar a prata, não, como moeda reconhecido pelo governo e apoiado, garantido pelo governo. Isso vai provocar uma queda de liquidez circulando no mercado, uma queda literalmente do volume de dinheiro presente no mercado e vai novamente criar
enormes problemas pelas empresas que estavam realizando suas transações financeiras na base da prata. Então, 1873 provoca então uma pânico e nas instituições financeiras, quebra de vários bancos, que haverá então um efeito na Europa. Agora, durante os anos 70, o que estava acontecendo na Confederação, na nova União Germânica, que será conhecido como Segundo Império Alemão, não? Então a nova Império Alemão sob dominação da Prússia, não? É a tentativa por Bismarck de marginalizar o poder político exercitado pelo clero católico. Então, o tal chamado Kulturkampf representa não a guerra das culturas, como costumava ser chamado nos Estados Unidos nessas últimas décadas, né? Mas deliberadamente um- uma luta, uma guerra vindo dos sectores luteranos e protestantes do Estado alemão contra a representação política mantido pelo Vaticano, não? Durante o reino do Papa ah, ah, do Papa Pio IX. Não? Então, essa briga será articulada por Bismarck por meio do Reichstag, por meio do parlamento, que Bismarck apoiava, apesar de representar a classe dos latifundiários que na Alemanha se chama os Junkers, e desgastará o apoio político de Bismarck, pois o partido Zentrum, o centro, surgiria durante esse período com um gradual surgimento dos dois partidos de esquerda que vão entrar em fusão justamente por meio do programa de Gotha, que Marx vai criticar em termos da sua leniência com o sistema capitalista, particularmente no que diz respeito à questão dos salários, tal como apoiado por Fernand Lassalle, o líder e pensador econômico. Uh, então, podemos ver assim a configuração, mas a maneira em que Bismarck vai desviar sua derrota, essencialmente, que não é uma derrota tanto contra a diminuição do poder católico, mas o que isso despertou em termos de reação dentro do Reichstag, porque aí sua base de apoio vai perder popularidade em relação ao centro, que representa os valores mais ecumênicos existindo nesse novo espaço alemão, do qual a Áustria foi excluída justamente por causa da rivalidade entre as duas dinastias, dos Hohenzollern e dos Habsburgos áustricos. E a partir de 78, Bismarck vai se focar sobre a proibição dos partidos de esquerda, né, os partidos socialistas, passando novamente pelo Reichstag várias leis tentando diminuir o conteúdo do programa político, né, que justifica o proporciona a autorização de entidades, de associações políticas a se apresentarem nas diferentes eleições. Não? Aí surge, então, um compromisso entre socialismo e democracia, na forma do sociodemocracia.
Então, novamente, essas categorias de socialismo, sociodemocracia ou até comunismo são termos que devem ser redefinidos em função dos seus diferentes contextos históricos, culturais, políticas e jurídicas, no que diz respeito das leis eleitorais que caracterizam os países nos quais os partidos políticos são autorizados a concorrer nas eleições. Então, Bismarck haverá sucesso, não? Por causa da colaboração de classe agora acontecendo na Alemanha depois da forma que tomou, bem descrito e que analisamos no 18 Brumário de Napoleão III, da Louis Napoleão. No entanto, frente aos efeitos econômicos da depressão provocado pelo pânico de 1873, Bismarck colocará em funcionamento uma política que esquecemos, o que foi apagado novamente dos conhecimentos gerais, ou seja, o socialismo de Estado, ok? Então, por um lado, quero dizer que, da perspectiva marxiana, não deve-se dar muito apoio de uma forma transhistórico e transnacional ao socialismo. O socialismo é essencialmente uma ideologia política centrista quando não em colaboração com os conservadores. O caso mais patente disso se encontra, então, no Reich alemão, quando Bismarck dará a esse termo o significado de um forte investimento no desenvolvimento industrial e da produção agrícola, que fará, o que terá, um efeito tão grande sobre o crescimento da produção alemã, que vai ultrapassar, no decorrer dos anos 90, 1890, a produção da Grã-Bretanha com todos os seus colônias. A Alemanha, durante esse período, vai acostar, seguir de muito perto os Estados Unidos, que eles chamaram a política nacional de investimento e de tarificação de protecionismo. Hoje, não dá mais falar em termos de protecionismo no que diz respeito a políticas, decisões econômicas nos Estados Unidos, porque falta a base industrial, não, mais ampla, não, para atender às necessidades de um país que considera vital, não, reduzir suas importações, não, de países asiáticos especificamente, e especificamente da China e de seus aliados, seja Vietnã, particularmente. Então, temos um forte investimento conduzido pelo Estado, que deu extremo, que foi muito bem sucedido naquela época. E, naturalmente, quando os bolcheviques são empurrados a proteger seu
os interesses da sua base na Rússia, isso acaba despertando uma revolução no qual eles são chamados pelo povo a assumir a governança e reorganizar as bases de um sistema econômico feudalista que serviam a um Estado mínimo, né? Dirigido pelo tsarismo, um Estado controlado pela alta nobreza russa. Então, eles também vão aplicar um sistema chamado socialismo de Estado. Então, podemos ver que o socialismo de Estado, em termos de como o excedente é gasto, representa toda a diferença entre uma política, digamos, feudalista ou as diferentes vertentes da política econômica capitalista, sejam elas neoclássicas, como existia na época, mas no qual um Estado deseja, por meio do fomento do desenvolvimento industrial do país, surgir entre os países mais ricos do mundo, ou seja por meio de exploração e de extração a partir de territórios conquistados, chamados as colônias, para alcançar esse mesmo grau de riqueza. No caso da Alemanha, com a formação do Reich em 1871, depois da derrota de Napoleão III, a Alemanha está atrasado em relação às riquezas extraídas por Londres e por Paris de seus territórios coloniais. Então, de certa forma, a Alemanha, apesar de ter três domínios territoriais no continente africano, mas domínios que ainda necessitavam da limpeza étnica pelo qual o colonialismo opera até os nossos tempos, optou pelo desenvolvimento industrial. Os Estados Unidos tiveram as duas opções. Uma expansão territorial, ainda não completamente configurado em termos das fronteiras e da determinação de direitos alocados a estados, particularmente depois que os democratas organizaram uma contra-revolução à reconstrução que eh, conceder, concedeu direitos políticos e jurídicos à população libertada do jugo da escravatura. Então, os Estados Unidos tiveram essa expansão territorial à sua disposição e, ao mesmo tempo, se juntando à política industrial britânica, Nova York, a região de Nova York já estava em plena desenvolvimento industrial na segunda parte do século XIX, impulsado também pela novo poder político e da custa das reparações que a União conseguiu. Se o Sul, se a Confederação, os Estados Confederados da América tivesse vencido a Guerra Civil, é altamente possível que teria conquistado toda o México e possivelmente ter expandido principalmente a potência agrícola na produção de açúcar, de algodão e de gado, ah, optando por um, 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 ah, uma
uma economia híbrida, muito mais híbrida que a União escolheu no primeiro tempo, né? Mas isso é difícil a calcular, o que, no entanto, ó, até o início da Guerra Civil, os Estados Unidos estavam num processo gradual a anexar a extensão territorial inteira do México e possivelmente se estendendo dentro da América Central. Então, essas são nossas configurações. A metodologia que estou usando aqui também diz, toma emprestado muito a epistemologia histórica francesa, então é uma leitura althusseriana ao invés de adorniano e da nova leitura de Marx está presente no, nas minhas considerações e a maneira em que organizo essas aulas. Então, então o Capital Volume 1, e convidei hoje para nos acompanhar Maya Gold novamente. Esqueci de apresentá-la. O Capital, então, na versão publicada pela editora Boitempo, belíssima edição, inclui os vários prefácios e pós-fácios, que são extremamente importantes de ler também, porém, possivelmente não imediatamente. Não? Vocês chegarão a apreciar mais, e particularmente depois o prefácio da primeira edição, vale a pena ler justamente para entender que Marx está envolvido no que chamamos de maneira contemporânea de um projeto de mapeamento, né? Não é uma análise empírica, justamente por isso falo de mapeamento, mas também não tem nada de uma análise ah, contra-idealista, tal como o Adorno apresenta o Sonnenreitel, Alfred Sonnenreitel, o apresenta, no qual ele está na busca de um nível de essências ainda não dialeticamente explicitadas. Justamente o que tentei mostrar isso a partir da minha própria metodologia da epistemologia histórica, justamente o modo em que a dialética funciona criticamente aqui é para aniquilar, se quiser, usando terminologia um pouco mais heideggeriana aqui, mas de fraturar ah, a coerência essencialista pelo qual as principais categorias das teorias da economia política, ou seja, da economia clássica, das teorias clássicas, adquirem sua coerência. Isso encontramos logo na apresentação da mercadoria, né? O que é a mercadoria? Bom, a mercadoria não é definido por uma identidade definicional a priori, né? É definido a partir de dois fatores, né? Os dois valores que são contidos dentro da mercadoria, valor de uso e valor de troca, embora, vejam bem aqui, embora valor de troca é trabalhado nesse primeiro subcapítulo, o que Marx vai desvendar a partir do valor de troca. Bom, primeiro, estabelece que o valor real da mercadoria não está vinculado, não é vinculado a seu valor de uso, não em termos da utilidade. Porém, não é vinculado
também há valor de troca, né? Mas a partir de um terceiro conceito de valor. Então, quando digo que Marx fratura os conceitos, aqui, mercadoria, dialeticamente, fratura a mercadoria, mostrando que a compreensão da mercadoria, tal como se passa na economia política clássica, é pela relação entre valor de uso e valor de troca. Porém, a crítica da economia política, que é o nível no qual ele se situa, nos apresenta um terceiro significado de valor, que é o tempo necessário para produzir a mercadoria. Se o valor fundamental da mercadoria e aquele ingrediente que faz da mercadoria o componente mais importante para produzir riqueza no capitalismo, uh, se identifica não pelo mercado da procura e da oferta e demanda, né? Mas pelo tempo socialmente necessário para produzir mercadoria, então estamos diante de uma nova perspectiva no âmbito teórico e estamos lançados então a examinar essa tese. Como falei no que diz respeito ao Manifesto Comunista, e por isso coloco nosso estudo do Capital entre o Manifesto Comunista e a crítica do programa de Gotha, a primeira divisão do Manifesto Comunista começa com uma tese. É uma tese, não uma dogma, não uma doutrina que não busca ser demonstrada. Pelo contrário, Marx e Engels não fazem nada mais que demonstrar a tese, ou seja, a história de todas as sociedades até agora, 1847, quando ele estava me escrevendo, é a história da luta de classes. Depois eles vão mostrando como a luta de classes se configura a partir de diferentes organizações de estados, né? Às vezes é entre dois campos que não correspondem a proletariado e capitalista. Na sociedade burguesa do século XIX, em que existe um processo de industrial e o surgimento de fábricas nos centros urbanos, e o processo de urbanização crescente, aí sim é possível identificar a luta de classes como ocorrendo não entre os trabalhadores e as dinastias monárquicas, mas entre os trabalhadores e os donos dos meios de produção. Isso é muito importante ler a partir do que é de fato escrito. E aqui, então, o argumento de Marx é que, aplicando o método de análise dialética aos componentes constitutivos do significado da mercadoria e trabalhando a partir da tensão trazida por esses dois componentes, desvendamos um terceiro elemento. Tem que pensar aqui não em termos de oposição, mas em termos de triângulos, tá? E no segundo subdivisão, então, temos a aplicação da mesma metodologia a entender o trabalho. Por que trabalho de repente? Porque acabamos de considerar que um terceiro elemento é necessário, terceiro componente é necessário para entender o que é mercadoria. Esse terceiro componente, então, é o tempo necessário de produzir essa mercadoria, que corresponde, então, a seu valor, né? Então, o valor nos empurra a considerar a produção, o trabalho envolvido na fabricação de mercadorias. Agora,
o valor enquanto tal, agora separado do valor de uso e separado do valor de troca, o valor enquanto tal será analisado a partir de três componentes internos: da substância, da grandeza e da forma. A substância de valor é o que é possível considerar como sendo fruto do trabalho geral. Então, o trabalho geral produz produtos, vamos dizer, né, em 44, né, Marx lamentava que o trabalhador pedia, dentro do contexto do Estado de Direito burguês, a posse sobre o produto de trabalho. Agora, não é isto que interessa Marx, né? Por exemplo, estamos examinando aqui como o trabalho, como qualquer, não, qualquer determinação de valor necessita que o trabalho seja realizado. Em termos mais simples, grandeza do valor, então, é o que Marx considera como sendo um incremento, a dimensão, digamos, o que ele chama de qualitativo. É importante entender que a distinção entre quantitativo e qualitativo, tal como usado por Marx, faz parte da distribuição das categorias na atividade teórica da Alemanha na época, remetendo por parte a Hegel, mas também remetendo à história da filosofia científica, do racionalismo, né? Quantitativo é uma análise que pode ser, então, reduzido a um modelo aritmético, pelo menos, de cálculo, enquanto o qualitativo diz respeito a algumas características, critérios vinculados a algumas propriedades secundárias, como Locke falava, atribuído a produtos que não podem ser reduzidos à análise matemática de maneira tão eficaz, né? Mas que permitam também uma manipulação pela dimensão quantitativa, né? Já que não existe uma base garantida ou única a partir do qual analisar o volume ou o coeficiente numérico atribuído a uma qualidade. É a grandeza do valor, então, que proporciona a ideia de tempo necessário, socialmente necessário. Agora, o duplo caráter de trabalho representado no mercadoria vai nos abrir sobre o trabalho efetivo quantitativamente calculado necessário a produzir uma mercadoria, que Marx vai chamar de trabalho concreto, mas derivando desse componente qualitativo do valor, é importante também considerar que tem uma parte do trabalho, né, que está vinculado ao fato que o trabalho está envolvido em todas as produções de mercadorias, né, e que, no entanto, foge de um coeficiente fixo de valor numérico que fez com que esse incremento, especificamente aquele incremento não considerado pelo salário, já que o salário é a aplicação de uma quantificação numérica, dividindo o ato de trabalho em diferentes horas ou diferentes minutos, mas no caso, essencialmente horas, podendo não ser incluído, então, no cálculo, pelo mero fato de ser, ou pelo simples fato de remeter a uma dimensão, uma atribuição qualitativa do ato de trabalho. Será a partir do trabalho abstrato, então, que Marx terá
ousará avançar a tese de que o salário só diz respeito a um determinado número de horas de trabalho, deixando no silêncio aquelas partes, aquelas horas de trabalho que são qualitativamente envolvidos numa manipulação salarial pelos donos dos meios de produção, ó, promovido pela própria atuação do sistema, do modo de produção capital, mas que no fato se traduz pela ausência de quantidade de coeficiente numérica lhe representando, não? Lhe simbolizando, o que, em termos muito simples, significa que representa horas de trabalho não pago, não pagos. Muito importante, então, por isso argumentei num texto recentemente publicado que, ao ler Marx, ou usamos a categoria de trabalho abstrato ou não usamos. E quando não usamos, estamos fazendo uma redução liberal, da teoria marxiana. Terceira subdivisão, forma de valor, valor de troca, forma de valor simples, individual, ocasional. Então, aqui temos realmente toda a explicação do processo de troca, o Wertform, né? E como o dinheiro, em termos de forma, é fundamental para entender como essa forma de valor se torna explícita, se apresenta para a nossa compreensão. E na última vez analisamos o quarto subsecção, o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo, e eu queria enfatizar como dentro desse subcapítulo e aí, realmente, a equipe de Adorno, seus alunos e seus contatos, como o Sonneretto, simplesmente subinterpretaram a questão da análise histórica das diferentes formações econômicas. A epistemologia histórica francesa, porém, reage e identifica como a historicidade é constitutivo dos conceitos. E a historicidade necessita que parâmetros explicitamente dados, mas que não são meramente empíricas, mas teóricas, servem a articular uma maior explicação teórica de um fenômeno, aqui o processo de circulação, da produção do capital. Então, iniciaremos agora um breve percurso do conteúdo no capítulo 2, em que encontramos algumas noções muito importantes. O capítulo 2 então, se inicia com a continuação da fábula em torno da mercadoria e a introdução de diferentes representações do dinheiro, porque estamos ainda no desenvolvimento do valor pensado a partir da sua forma, Weltform, que nos mergulha na questão da troca e considera, então, o mercado tal como articulado pela teoria econômica clássica, né? Porém, podemos ver aqui que Marx vai se posicionar contra qualquer universalização ó, eh, em relação à troca. E aí, bom, é incompreensível como o Theodor Adorno não leu esse parágrafo que eu vou ler para vocês aqui na página 163.
Na versão do PDF, então 182, eu coloquei aqui para facilitar a apreciação desse texto. A forma dinheiro não, se fixa ou nos artigos de troca mais importantes vindo do estrangeiro, que na verdade são formas naturais e espontâneas de manifestação do valor de troca dos produtos domésticos, né? Ou no objeto de uso, né, que constitui o elemento principal da propriedade doméstica alienável, como, por exemplo, o gado. É um dos casos do uso desse termo alienável que agora foi transferido a descrever o processo de transferir os direitos de posse da propriedade sobre um produto que seja terra ou qualquer outra mercadoria. Os povos nômades são os primeiros a desenvolver a forma dinheiro. Bom, nem David Graeber, me parece, captou essa frase, bem que eu teria que verificar, né? Mas não existe aqui qualquer uso do mito do escambo. Os povos nômades são os primeiros a desenvolver a forma de dinheiro, porque todos os seus bens se encontram em forma móvel e, por conseguinte, diretamente alienável, e também porque seu modo de vida os põe constantemente em contato com comunidades estrangeiras, com as quais eles são chamados a trocar seus produtos. Frequentemente, os homens converteram os próprios homens na forma de escravos em matéria monetária original, mas jamais fizeram isso com o solo. Tal ideia só pode surgir na sociedade burguesa já desenvolvida. Ela data do último terço do século XVII, mas sua implementação em escala nacional só foi tentado um século mais tarde, fim do século XVIII, na Revolução Burguesa dos Franceses. Então, aqui encontramos claramente a delimitação histórica e também uma expressão de sensibilidade e conhecimento, bem que Marx não desenvolve, diante dos povos nômades, porque o que são os povos nômades, né? Um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Mongol de Genghis Khan, né? Era formado por diferentes etnias do povo nômade dos estepes, né? Então, também tem dentro dos povos nômades vários níveis de troca e de atuação econômica que deve ser considerado. Aqui eu faço um acrescimento aqui simplesmente para apontar a existência desse termo de reificação em um dos raros momentos no texto. Vamos, se juntarmos à discussão de Marx, quando ele diz que as mercadorias encontram sua própria figura, né? Ou seja, vamos voltar um pouco, porque Marx já está apresentando a questão da metamorfose da aparência do valor, e particularmente essa caracterização tendo a ver com a definição do capital enquanto tal distinto de valor, né? Um pouco mais alto, então, ah, uma mercadoria não parece se tornar dinheiro porque todas as outras mercadorias representam nela seus valores, mas ao contrário, estas é que parecem expressar nela seus valores pelo fato de ela ser dinheiro. O movimento mediador desaparece em seu próprio resultado e não deixa qualquer rastro
Sem qualquer intervenção sua, as mercadorias encontram sua própria figura de valor já pronta no corpo de uma mercadoria existente fora e ao lado deles. Essas coisas, o ouro e a prata, tal como surgem das estranhas da terra, são, ao mesmo tempo, a encarnação imediata de todo o trabalho humano. Então, podemos encontrar aqui a terminologia, a lógica hegeliana sendo usado, mas ao mesmo tempo, Marx ressalta que apesar contra o fetichismo, que apesar da aparência da autonomia das mercadorias estabelecendo-se em relação consigo mesmo no mercado, no dito mercado que procede pelas leis da demanda, da oferta e de demanda e que encontra momentos de equilíbrio que representam o momento certo de vender ou de comprar, e isso sendo o mecanismo de autorregulação do mercado, Marx insiste que tal apresentação deixa ocultado a base imediata do trabalho, do componente de trabalho humano envolvido, tanto na extração quanto na fabricação de qualquer mercadoria, porque nunca é a massa de ouro que é oferecido em compensação de uma venda ou de uma compra. Não? Então, decorre daí a mágica do dinheiro, o comportamento meramente atomístico dos homens em seu processo social de produção e, com isso, a figura reificada das suas relações de produção, independentes de seu controle e de sua ação individual consciente, manifestam-se de início no fato de que os produtos do seu trabalho assumem universalmente a forma de mercadoria. Portanto, o enigma do fetiche do dinheiro agora. Né? Mas dinheiro, justamente o que Marx está nos apresentando aqui, o dinheiro também é uma mercadoria. É uma mercadoria diferenciada, mas é uma mercadoria. Tal como o trabalho, a força de trabalho, será identificado como também uma mercadoria singular. Né? Não é mais. Então, o fetiche, o enigma do fetiche do dinheiro não é mais do que o enigma da fetiche da mercadoria. Marx escreveu antes que eu chegasse a ler, que agora se torna visível e ofusca a visão. E assim chegamos a capítulo 3, que é o dinheiro, a circulação das mercadorias. Então, passamos do modo de produção agora a circulação, com o cuidado extremo dado a essa passagem, cada passo inscrito. E a própria ideia de dinheiro, então, será novamente analisado, depois de ter sido apresentado no primeiro capítulo, ou seja, temos a forma implícita da presença do dinheiro na troca, correspondendo ao valor adquirido na troca, que é a forma dinheiro, e depois a função explícita do dinheiro a equilibrar os componentes sendo trocados no mercado numa perspectiva do ideal média. A mercadoria aqui não é um produto, não é uma mercadoria. Aliás, o termo de mercadoria não pode ser confundido com produto.
Mercadoria é por parte física, correspondendo por parte ao objeto que resulta do processo de trabalho, mas por outra parte é valor. Valor, às vezes quantificado como preço, outras vezes qualificado num processo contínuo que só será precificado num determinado tempo X, né? Então, esse ponto será desenvolvido nesse capítulo 3 e gostaria de me focar justamente em confirmar a presença, se vocês seguem aqui no capítulo 3 a partir do seu próprio livro, ó, estou usando a versão impressa, então trata-se da página 170, em que preço é definido no primeiro momento. A expressão de valor de uma mercadoria em ouro. X, mercadoria A, igual Y, mercadoria dinheiro, é sua forma dinheiro ou seu preço. Tá? Então, temos forma de dinheiro, temos dinheiro como equivalente geral, tá? E chegaremos a ver o componente mercadoria do dinheiro vinculado à venda de força de trabalho e assim vinculado a um processo de incrementação de valor e quando precificado vai se apresentar como excedente em relação ao que foi já gasto, né? Gasto tanto sobre os meios de produção que vai adquirir um dos termos específicos atribuídos ao capital, o capital constante. Tudo o que foi gasto já para abrir uma fábrica. Isso é o capital constante, por isso se chama, bom, Marx usa essa terminologia um pouco espetacular, que é capital morto, mas de fato, já foi gasto o dinheiro. O capital vivo, no entanto, diz respeito à força de trabalho, que é um capital que foi avançado. Avançado por quê? Porque o que essa, o que essa venda de força de trabalho será em termos de valor, é o que corresponde a seu valor concreto, traduzido pelo salário, é o que cabe ao incremento não contemplado pelo salário, é negociado no mercado, no processo de troca. Porém, já que remete a um dinheiro que foi avançado e que vai ser obtido apenas no momento da troca e da compra, na venda e da compra, de repente, o mercado não se encontra de maneira literal, ó, fora da fábrica. Ou seja, a fábrica entra no processo da troca, por causa desse dinheiro fluido que ainda não foi precificado, mas que circula dentro do processo de troca. É apenas neste sentido, e acredito que foi nesta maneira em que Adorno tentava apontar ao processo de troca como tendo um valor material, real, que fazia da metodologia por trás da articulação específica do mapa do modo de produção de capital, algo que poderia ser entendido a partir de uma perspectiva, se não transcendental, pelo menos ontológica, não? Mas o que eu li até agora, especificamente tratando e explicitado
expresso nas obras de Adorno sobre a sociologia, tá? E sobre como a sociologia empirista e a sociologia e a sociologia chosista de Durkheim falharam, tanto Weber quanto Durkheim, por não contemplar a dimensão exatamente do espiritual dentro do natural, dentro desse espaço de intervalo entre a natureza e a cultura que é o trabalho, né? Eh, me parece ainda muito incipiente e confusa, né? Teria sido muito mais simples dizer que, bom, a concepção de Marx da troca implica que a fábrica seja incluída no mercado. Porque o trabalhador vende literalmente, porém por modo contratual, o que justificava sua separação, porque, bom, o mercado é apresentado como um processo autorregulador que não procede por contrato. Mas o contrato é o contrato que é implícito, não a troca. Então, o que acontece dentro da fábrica é o trabalhador literalmente vendendo sua força de trabalho e recebendo em compensação um salário, que, pela palavra honesta do dono dos meios de produção, é dito corresponder a o justo valor da força de trabalho dispensada. Tá? Continuando um pouco mais para frente, agora estamos no segundo subcapítulo do capítulo 2, o meio da circulação, em que Marx introduz essa noção de metamorfose das mercadorias. O que ele quer dizer aqui? A mercadoria, estou na página 179, a mercadoria é realmente valor de uso. Seu valor se manifesta idealmente no preço, que a reporta ao ouro, situado no polo oposto como sua figura do valor real. Inversamente, o material de ouro vale apenas como materialidade de valor, Wert, Materiatur. Então, como materialidade de valor, dinheiro. Ele é, por isso, realmente valor de troca. Seu valor de uso aparece apenas idealmente na série de expressões relativas de valor, na qual ele se relaciona com as mercadorias e ela contraposta, como o círculo de suas figuras reais de uso. Essas formas antitéticas de mercadorias são as formas efetivas de movimento do seu processo de troca, né? A relação entre mercadoria e ouro, e as conversões de cada um no processo de troca, porque no processo de troca a mercadoria, num determinado momento, se transforma em dinheiro, particularmente quando essa mercadoria não é trocada por outra mercadoria que não seja a forma dinheiro representado pelo ouro. Então, existe uma troca entre mercadoria no mercado, independentemente se essa mercadoria seja um objeto físico ou seja um meio de transação. Mais para baixo, o processo de troca da mercadoria se consuma, portanto, em duas metamorfoses contrapostas e mutuamente complementares: conversão da mercadoria em dinheiro e reconversão do dinheiro em mercadoria. Porque no processo de troca, e veremos isso nos esquemas de reprodução no capítulo 2, que representa um certo nexo da troca que pode ser levado
Bom, isso é alvo de muita interpretação e de especulação, mas pode ser levado a constituir uma outra forma de administração econômica. Eu sei que na base de volume um o que se deseja encontrar, particularmente os leitores ferenhes desse volume, é a justificação da que a revolução é necessário para constituir uma nova ordem política, econômica e cultural, e que isso implique a destruição do mercado capitalizado, pelo menos. Capitalizado não aqui remetendo o mercado dos capitais, à dimensão do capitalismo financiarizado. Não estou falando disso, do capital enquanto componente do excedente obtido por esta non-adequação, non-identidade entre preço, entre salário e valor da força do trabalho dispensado. Mas, pelo menos, o que podemos ver aqui é que o resultado da circulação do capital implica uma reconversão do dinheiro em mercadoria, essa mercadoria podendo servir, podendo ser capital constante, força, os meios de produção, capital variável, o custo de mão de obra, ou seja, o que é dispensado em termos de salário para compensar a força de trabalho dispensado, e o componente que é orientado aos fins de consumo. É claro, reconversão em mercadoria que aumenta, aperfeiçoa o capital constante, também consumo, e consumo industrial. E isso é o ponto fundamental a reter também do volume 2. Continuando um pouco mais para frente, o processo de troca da mercadoria se consuma, portanto, no seguinte mudança de forma: mercadoria, dinheiro, mercadoria. Segundo seu conteúdo material, movimento, e mercadoria, mercadoria, não? Com o escambo. Não? Isto é, troca de mercadoria por mercadoria, um metabolismo do trabalho social, em cujo resultado extingue-se o próprio processo. Não? E Marx vai subdividir, então, não? Vai analisar a primeira parte, MD, primeira metamorfose da mercadoria e venda. Né? E como ele diz um pouco mais para frente, como se pode ver, a mercadoria ama o dinheiro, mas the course of true love never does run smooth. Então, o dinheiro não quer ficar simplesmente em termos de representante ou de acoplado ao antigo mercadoria, que então se transformar novamente. E a divisão do trabalho converte o produto de trabalho em mercadoria e, com isso, torna necessária sua metamorfose em dinheiro. Né? É, aqui Marx vai analisar várias instâncias da circulação, né? E o curso do dinheiro eh, representando então o metabolismo dos produtos do trabalho, MDM, nessa fórmula, e a afirmação de uma primeira lei, uma vez pressuposta como dada a quantidade de mercadorias, a quantidade do dinheiro em circulação varia de acordo com as flutuações nos preços das mercadorias. Hum? Isso é um ponto técnico que ele vai examinar. Metabolismo continua aparecendo aqui, antes de reaparecer no capítulo 5, que é
trabalhado, explorado em seus diferentes desdobramentos por John Bellamy Foster, particularmente, né? Só lendo essa primeira instância de metabolismo, assim como no curso do dinheiro em geral, aparece apenas o processo de circulação das mercadorias, isto é, sua passagem por uma série de metamorfoses contrárias. Também na velocidade do curso de dinheiro aparece apenas a velocidade da sua mudança de forma, o entrelaçamento contínuo de séries de metamorfoses, a pressa do metabolismo, a rápida desaparecimento das mercadorias da esfera da circulação e sua igualmente rápida substituição por novas mercadorias, né? É, mais uma vez, uma lei, a lei segundo a qual a quantidade do meio de circulação é determinada pela soma dos preços das mercadorias em circulação e pela velocidade média do curso de dinheiro, também pode ser expressa dizendo que, considerando uma dada soma de valor das mercadorias, uma dada velocidade média de suas metamorfoses, o volume de dinheiro ou de material do dinheiro em movimento depende de seu próprio valor. Voltaremos a examinar essas questões, mas como Marx já está apontando a uma oscilação, no estoque de mercadorias e, portanto, uma oscilação no estoque do dinheiro circulando num determinado momento T1 no mercado, podendo variar em termos da sua soma em relação a um momento T2, a questão é o que contribui a estabelecer essa oscilação por baixo da aparência do preço, porque imediatamente podemos dizer, mas é o preço que vai variando, determinando. Sim, mas o que afeta isso? Bom, os neoclássicos vão logo apontar a inflação. Ou seja, quanto por quanto, inflação é o câmbio, a relação entre inflação e câmbio. Inflação diria mais respeito especificamente ao processo de utilidade marginal, ou seja, bom, a partir de um certo momento, o valor precificado de uma mercadoria vai decrescendo na curva, tal como o Marshall e os neoclássicos apontaram. Depois tem a questão que é anterior realmente a uma grande exploração pelas teóricos da economia, que é valor de troca, desculpa, o valor de câmbio, o valor de uma moeda nacional. Como essas moedas nacionais se relacionam entre si, podemos ver também que procede por meio de aumento ou diminuição da mercadoria dinheiro no mercado. E quando não tem suficiente, uma quantidade suficiente de estoque de mercadoria dinheiro no mercado, acontece o que aconteceu em 1873. E Marx já tinha um incidente, o pânico dos anos 50, provocado de maneira semelhante por uma bolha no investimento da ampliação da rede ferroviária nos Estados Unidos e a especulação financeira que apresentava, no primeiro momento, muito rendimento pelas instituições financeiras que se ocupavam. E isso se repetiu de maneira semelhante em 2007 e 2008, com a quebra também de um importante banco, Lehman Brothers, e o risco sofrido por vários bancos europeus que foram salvos finalmente por meios de produção de dinheiro juntado ao uso do dinheiro público
entesourado. Então, aí vem a questão do entesouramento. Esse capítulo do entesouramento é um dos mais apreciados em Marx. E vai, então, reaparecer de uma maneira muito interessante na crítica do programa de Gotha, porque o que o entesouramento fez nas mãos dos capitalistas sobre a estabilidade e equilíbrio do processo de troca, né, pode ser e pode ter um outro efeito quando considerado sob uso da classe trabalhadora. Né? É a partir da possibilidade de retirar dinheiro. Aqui é dinheiro, não é valor enquanto tal. É uma sutileza extremamente significativa. Né? Mas, novamente, eu enfatizo como a ideia de valor, o termo de valor é polissêmica. Hum? Ou seja, ah, ah, o valor representa a maneira em que a mercadoria se é recebido na circulação do capital. Então, é em função do valor que o preço obtido no processo de oferta e demanda é atribuído. Mas valor, por Marx, também representa o nível a partir do qual ele está analisando essas categorias formados a partir de uma teoria do capitalismo que ele trata de fetichista por evitar a consideração das forças produtivas, particularmente contidas na dispensação de força de trabalho pelos operários, que representa o segundo nível crítica a partir do qual ele está articulando o que não aparece na primeira teorização, é que não tem nada a ver com essência, né? Isso é algo que eu quero enfatizar também, né? Não tem nada a ver com o nível da essência, voltando à lógica de Hegel. Estamos no inaparente e, se quiser, aí é possível fazer trabalhar o conceito adorniano de não idêntico. Assim, mas eu prefiro até sugerir o uso de um termo bom, eu não, com restrição, tá? Um termo específico a Bergson e a Deleuze, de uma continuidade. O contínuo categorial, que vai seguindo metamorfoses, literalmente, também no domínio da teoria. Porque e se atendemos ao argumento de Marx, que é a infraestrutura que produz os efeitos representacionais sobre o contexto social no qual nós nos encontramos, no qual, evidentemente, ele inclui as ideologias, mas a religião e até a filosofia. Né? A filosofia só faz interpretar o mundo no seu objetivo de transformar. As interpretações do mundo são específicas à superestrutura. Se seguimos este, este modelo, e considerando esse modelo quase como se fosse uma lei, bem que dentro dos perímetros do capitalismo burguesa do século XIX, então, entendemos que não estamos no nível das essências, não estamos no nível realmente da relação das
das ações produtivas entre produtores, né? Como ele deixa muito explícito no capítulo 1.4. Então, isso não tem nada a ver com o retorno a uma identidade a priori, tal como o nível da essência apresentado por Adorno e seus acólitos, né? E também tem um terceiro uso de valor, em que a reflexão, aí vem toda a busca de Sonretto em torno da categoria de abstração real. Sonretto não está completamente errado a buscar esse nível, particularmente se ele se associa às orientações da história universal, tal como pensado por Kant, né? Estamos no nível da natureza, né, que é considerado tendo uma dimensão, digamos, criadora, parcialmente volitivo, né, uh, remetendo também a Hobbes, nesse sentido, que a primeira lei da natureza é de manter a paz, né? Nesse texto formidável, a ideia de uma história universal a partir de um ponto de vista cosmopolita, que depois de ter ensinado o texto algumas vezes, fico cada vez mais convencido que Marx e Engels poderiam ter plagiado um pouco o framework do texto no Manifesto Comunista. Plagiado, certamente não, mas dependido desse texto. Ah, a natureza, então, é apresentada a partir da concepção hobbesiana que considera que, bom, é o que, é o que compensa pela falta de bens, de recursos naturais no estado natural que ele descreve, né? Se o estado natural e o comportamento humano, então, sofrem perante isso, a esperança de mudar forma e criar um estado civil de direito é justificado a partir da recorrência e da transposição das leis naturais, né? Lexis naturalis. É a primeira lei natural é manter a paz. Então, aqui Marx opta por este nível de continuidade, como articulando sua compromisso e sua clareza diante da sua capacidade a chegar a essa perspectiva objetiva e real sobre o modo de circulação do capital. Porque isso, o que, como Marx justifica, não fazer interpretação. Terminando o capítulo 3, então, com esse parágrafo sugestivo das crises a vir, países onde a produção burguesa é desenvolvida limitam os tesouros massivamente concentrados nas reservas bancárias, ao mínimo necessário ao cumprimento de suas funções específicas. Com algumas exceções, o excesso dessas reservas acima de seu nível médio é sinal de estancamento da circulação das mercadorias e de uma interrupção no fluxo de suas metamorfoses. Isso, pelo menos, no ideal. E aqui vem algumas considerações dizendo que Marx poderia ter visto neste momento específico a segunda função, bom, de manter uma larga quantidade de trabalhadores escravizados nas colônias, porque representavam justamente o entesouramento que, na perversão daqueles que procuravam
augmentar sua riqueza, como George Washington e Thomas Jefferson, esses especuladores imobiliários, como bem descreve eles, o historiador Black Panther, Gerald Horne. Meus cumprimentos e admiração sem limite do trabalho que ele faz. Não? Aí encontramos uma adequação, uma inserção do tesouro, do entesouramento, quero dizer, com mão de obra, que evita justamente essa estagnação. Voltaremos a isso.